ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Boa tarde ao povo da EJA aqui, presente, aguerrido. Mais uma conversa que a gente vai ter de importância fundamental, né? Unindo as nossas ideias, unindo nossos pensamentos, unindo a nossa força para poder lutar cada vez mais pela educação de jovens e adultos e pelo respeito ao direito à educação, né? Essa live nossa aqui e esse nossa conversa hoje vai ser fundamental, porque vai poder trazer para a gente uma reflexão importantíssima, né? E um pouco apagada, né? Da gente como um continente, né? E mais do que um continente, como um grupo de pessoas latino-americanas que têm uma história em comum, né? Apesar de que a gente tem muita dificuldade em acessar isso, né? É como se tivesse um muro entre as nossas fronteiras, né? A gente não tem uma, uma, uma fluência, né, sobre a história, sobre a cultura latino-americana, né? O que chega de veículo de informação para a gente, e a gente é massacrado por isso, pelos filmes, pela música, pela cultura toda, vem tudo de outros continentes ou norte-americanos, né? Então a gente tem aqui esse espaço, estamos fundando esse espaço aí de diálogo e esse espaço de reflexão para a gente perceber, para a gente se perguntar, né? Por que que a gente é tão distante de um país irmão, vizinho nosso, que é a Argentina, né? Por que que a gente não conhece os, o, o, é, os grandes compositores, os grandes músicos, os grandes artistas dos outros países com a mesma fluência que a gente conhece de países europeus ou norte-americanos, né? Por quê, né? Então, isso que a gente está fazendo, eu acho que é o começo de um grande abraço, né? E a gente tem esse abraço, um abraço que é um gesto, né? Mas o gesto do abraço é um gesto intangível, né? O gesto do abraço é um gesto de amor, né? É um gesto de esperança, é um gesto do que está faltando hoje no nosso mundo, né? Está faltando muito amor, está faltando muita esperança, está faltando as pessoas se abraçarem, está faltando a América Latina se abraçar, né? Para poder viver essas coisas todas, né? A gente vai ter quatro presenças, quer dizer, mais do que quatro, né? Porque os educandos vieram num coletivo, né? Mas a gente vai ter quatro vozes aí muito importantes aí para poder apreciar, né? Então a gente vai ter o professor Roberto Catelli, né? Que é da ação educativa, né? Histórico aqui na luta pela EJA em São Paulo. Compõe também com a gente o Fórum de Educação de Jovens Adultos, os educandos, que são educandos do SEJA Perus, que vão participar aqui da nossa conversa, mas pela dificuldade de acesso, eles vão participar através de um vídeo, né? A, a Sônia Couto, né, que é uma educadora incrível, né, do Instituto Paulo Freire, também compõe aí o nosso Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Então, é uma pessoa histórica na educação de jovens e adultos que vai ter coisas incríveis aí para contribuir com o nosso pensamento aqui, né? E, por fim, o professor Daniel, que é um educador popular da Argentina, com uma história maravilhosa também, né? Eu pude conhecer um pouco da história dele e também a pessoa de luta na Argentina que veio trazer um pouco dessa história da Argentina aqui para o Brasil, veio dar um abraço aqui na gente, e a gente vai dar um abraço
nele também, e espero que esse abraço dure por muitos e muitos anos e que a gente possa frutificar ideias a partir desse momento agora. Só para a gente se ver um pouquinho antes da gente começar, né? Eu vou tirar as pessoas da tela, então, porque a gente vai ver um vídeo que foi criado aí para a gente abrir o nosso encontro, tá bom? Vamos lá. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero estar en el verso del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mi verso es de verde claro y de un carmín encendido. mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que le da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Viva a Revolução Cubana! Viva a educação de jovens e adultos! Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera,
suerte hecha. Con los pobres de la tierra quiero mi suerte echar. En el arroyo de la tierra me complací más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. 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 Guantanamera. Força! A educação de jovens e adultos é a gente que faz. Você, eu, todos nós. Bom, gente, só rapidamente, para a gente explicar por que a gente fez esse trabalho, na realidade, a gente decidiu fazer alguma canção que fosse um trabalho coletivo e que falasse um pouco de uma questão maior, né, que não fosse só de São Paulo, mas que envolvesse a América Latina, uma vez que a gente estava querendo discutir a EJA no contexto nacional e internacional. Passamos por várias canções, chegamos na Guantanamera, por conta de que é uma canção cubana, que é folclórica, tem uma história muito importante, ligada à Revolução Cubana mesmo, à resistência, né? E foi uma canção que foi composta daquele jeito que cada um vai fazendo um pedacinho, né? E se vocês procurarem, vocês vão ver que é Joselito Fernandes, que é responsável pela melodia, mas isso não tem comprovação histórica. Na realidade, o que acontece é que o José Martí, que pegou essa música depois e fez uma coisa mais sistematizada, né? Ele publicou e tornou isso mais evidente. Então, a impressão que se tem é que é mesmo como se fosse um canto de trabalho, que cada grupo vai acrescentando um pedaço, né? E a Guantanamera é uma mulher de Guantánamo, que é a região onde a música surgiu por conta da colonização mesmo. Então, era essa a brincadeira. Vamos chamar de volta o Vinícius para que ele fale para a gente a respeito da continuação do nosso encontro. A sequência que nós vamos ouvir as falas vai ser o Roberto Catelli, depois o vídeo dos educandos do Haiti, que estão cursando a EJA no CEJA Perus, Sônia Couto e Daniel Carceglia. Então, cada um vai ter 15 minutos de fala, e na sequência a gente vai repassar as perguntas que forem passadas para a gente, né? Então, nesse tempo da fala, quem tiver alguma pergunta vai passando, e a gente vai tentar colecionar as perguntas aqui e repassar o que for possível aí, para dar um tempo de resposta para cada um, tá? Então, essa vai ser a nossa dinâmica aí de apresentação. Então, já, para não perder tempo, já passo a palavra aí para o Roberto, para ele poder iniciar. E também um outro aviso que eu já vou dar, né, aqui do começo, para todo mundo ficar preparado, que nós vamos ter ainda um encontrão de final de ano, né? Então, quem puder estar se preparando na segunda semana de dezembro, ainda não tem a data definida,
mas para a gente ficar ligado que ainda a gente vai se encontrar mais uma vez aqui em dezembro. Então, gente, bom fim de tarde, noite para todos. Queria agradecer o Fórum EJA, sempre bom estar aqui com os colegas falando sobre a EJA, né, e nesse momento tão difícil. E eu venho aqui hoje com uma missão que é promover um pouco esse diálogo, essa conversa sobre um panorama mais internacional da educação dos jovens e adultos, né, e acho que em especial da América Latina, né. Não que eu seja um grande especialista nesse tema, mas estudei um tanto no meu doutorado, países da América Latina, e também tenho participado de alguns eventos, conferências relativos a esse campo internacional, da incidência internacional, né, acompanhado esses debates no campo internacional, e venho aqui hoje na perspectiva de tentar trazer um pouco mais, né, do que é que isso impacta aqui no nosso país, e nas nossas escolas, e na nossas cidades, né. Acho que uma coisa que sempre me incomoda muito nesses eventos internacionais, e nessas incidências internacionais, às vezes eu fico pensando, puxa vida, mas como é que isso aqui vai chegar lá para aquela pessoa que está ali numa sala de aula de EJA, e como é que ela vai conseguir conectar uma coisa com a outra, né? Então, acho que a minha tarefa um pouco aqui hoje é essa, né? Tentar conectar um pouco esse debate, esse diálogo internacional, né? Com aquilo que é muito ali, né, que está na escola, no cotidiano do trabalho da EJA. Acho que isso é muito importante e tem uma relação direta, né, e eu vou tentar mostrar que isso, de fato, acontece, né. E uma outra coisa que nos motiva a trazer esse diálogo hoje é que no próximo ano a gente vai ter a Confinteia 7, né, que é essa Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos, promovida pela Unesco, que vai acontecer no próximo ano no Marrocos. Eu vou explicar um pouco sobre isso, e que já nos traz, assim, bom, quais são as questões que nós, enquanto Fórum de EJA, queremos levar para esse evento, e como podemos levar, né? Que significado tem a gente conseguir fazer isso aparecer ali, né, naquele contexto? Já estão acontecendo reuniões, eu participei recentemente de uma reunião de uma instituição internacional, que eu vou falar daqui a pouco, né, que vai nesta linha de já preparar um documento para incidir politicamente nessa reunião da Unesco, que é a principal reunião internacional, que acontece a cada 12 anos, né, sobre a educação de jovens e adultos, né. Muito bem, então, feito esse primeiro preâmbulo aqui, eu vou compartilhar minha tela, e a Meire vai me dar um apoio nisso aqui, porque eu quero mostrar para vocês alguns dados, algumas informações, e também vou disponibilizar isso para vocês, para quem tiver interesse. A gente depois envia para todo mundo, né, se o documento for interessante para todo mundo também. Bom, então aqui eu estou... Meu foco aqui é pensar a educação de jovens adultos de uma perspectiva latino-americana. Tem aqui no lado direito uma imagem, né, produzida por um país latino-americano, e que tem muitas... foi usada agora recentemente num desses encontros, né? Tem o Paulo Freire ao centro. O Paulo Freire é uma referência muito importante na América Latina, e eu acho que ela é mais importante na América Latina, muitas vezes, do que no Brasil. Ela tem um reconhecimento nos movimentos, nas escolas, entre os professores, e a gente, quando é brasileiro, vai a um país como esse, sempre se diz, não, então, você é da terra de Paulo Freire, né, isso já é, e supõe, então, que a gente já é super freiriano, e às vezes nem sempre é assim. Então, fala dos movimentos sociais, o sentido da resistência, né, a ideia de que lutar não é um crime, o sentido de justiça, enfim. Muitas dessas palavras que estão aqui são as mesmas que nós usamos também aqui no Brasil, né? E, às vezes, um pouco como disse o Vinícius, às vezes o Brasil, eu acho que ele fica um pouco de costas para a América Latina, né?
como se a gente não fizesse parte da América Latina, e eu acho que esse é um grande equívoco, né? Especialmente no que se refere à educação de jovens e adultos, porque exatamente o que eu vou tentar mostrar um pouco também é como que as nossas questões são comuns, né? Que a gente tem muito mais coisas em comum a lutar, muito mais coisas a compartilhar, né? Do que coisas das quais somos efetivamente diferentes, né? Pelo menos naquilo que se refere às questões de política pública, às questões da desigualdade, as questões dos enfrentamentos no nível pedagógico. Acho que tem muita coisa que a gente poderia lutar mais junto, compartilhar mais junto, né? E antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria, então, dar uma ideia de algumas organizações no campo internacional, né, que produzem alguma incidência no campo da educação de jovens e adultos, para a gente ter uma referência internacional de como é que a gente mapear um pouco esse campo, ajudar a gente a pensar um pouco quem que atua nesse campo, né? Então, a primeira instituição que eu mencionaria é o CEAL, né? O CEAL é o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, né? Ele, então, o foco dele não é efetivamente a educação de adultos mais escolarizada, né? Não é aquela educação, não está nesse foco tão próximo da questão escolar, né? Mas, sim, na ideia de pensar a educação de adultos como parte de um movimento de educação popular, né? É uma rede, né? São todos esses países aqui que estão desse lado direito, no espaço branco, de Argentina até Venezuela, passando pelo Brasil, que participam dessa rede, né? A ação educativa, onde eu sou coordenador, eu sou representante do CEAL, da ação educativa, faço parte da coordenação Brasil do CEAL, e tem essas outras instituições no Brasil que hoje são parte do CEAL, né? E que todos eles juntos formam um grupo que constrói estratégias, né, para pensar essa educação popular enquanto um movimento, enquanto rede, e que promove uma incidência em vários campos, né? Seja efetivamente, por exemplo, até na Confintea, certamente o CEAL vai participar da Confintea, levando propostas, levando ideias, se opondo a determinadas diretrizes, e também, né, nessa perspectiva de intercâmbio, né? Quer dizer, na ideia de que a gente tem todos esses países da América Latina envolvidos, e é um espaço muito rico, muito interessante, para que a gente possa entrar em contato com outros grupos, com outros movimentos sociais da América Latina, todos eles envolvidos em algum nível com a educação popular e também com a educação de adultos. Queria só mencionar que, neste momento, por exemplo, a gente está com uma campanha que se chama Campanha em Defesa do Legado de Paulo Freire, pensando agora também nos 100 anos do Paulo Freire no próximo ano, né, com participação de várias instituições, né, que é esta ideia de que, neste contexto político de tantos retrocessos, de ameaças efetivas, né, o Paulo Freire sendo demonizado por uma extrema-direita, o quanto que é papel, sim, da educação popular e também da educação de adultos, defender o seu legado, né, o que não significa concordar com tudo, mas significa que existe um legado que precisa ser cuidado, respeitado, e a gente se vê enquanto movimento da Meio CEAL nessa perspectiva, né. Então, assim, aqui tem o site do CEAL, que é o ceal.org, eu acho que vale muito a pena, tem uma revista do CEAL que chama-se La Piragua, ela tem alguns números por ano, e lá a gente encontra artigos os mais variados, de vários países, com várias experiências, com possibilidades de desenvolvimento de propostas educativas, com debate político. Então, acho que é um campo muito fértil, conhecer, né, o que uma rede como o CEAL pode te dizer para a sua experiência enquanto educador e também como sujeito político interessado na educação de jovens e adultos, né. Queria fazer menção também a uma outra instituição, que é a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, né, que se chama de CLAD, né.
ela está, ontem e essa semana, ela estava realizando a sua 11ª Assembleia Regional, né, regional não, no caso agora a Assembleia Latino-Americana, e discutindo exatamente como é que ela vai participar da próxima Confintea, que eu vou explicar daqui a pouco, desse encontro internacional. Reparem que o Paulo Freire está mais uma vez presente aqui como referência, na imagem aqui abaixo branca, e a ideia de pensar a educação no período pós-pandemia. Então, e aqui não está falando só de educação de jovens e adultos, né? Aqui está falando de educação como um todo. A educação de jovens e adultos, ela também acaba tendo aqui um lugar, né? Mas eu acho que ainda é um lugar, vamos dizer assim, relativamente modesto. Por quê? Porque a gente e não porque a CLAD não se interesse pela educação de jovens e adultos, mas porque acho que a gente, enquanto fóruns de EJA, movimentos nacionais ligados à educação de jovens e adultos, poderiam talvez ainda ser mais presentes, né, junto à CLAD, para trazer mais este tema da educação de jovens e adultos, né? Mas, de qualquer maneira, ela é uma instituição que também está aberta a esse diálogo de educação de jovens e adultos. Ela faz a educação faz parte da sua, como do seu desenho, né? Aqui até no texto em laranja a gente vê, está colocado lá nos seus objetivos, tem um objetivo 3 específicos, né? Que é impulsionar o direito à educação ao longo de toda a vida, a ideia de pensar educadores e educadoras de pessoas jovens e adultas, com a implementação das políticas de EJA. Então, isso é também um tema da CLAD, né? Eu mesmo participei, um mês atrás, fui fazer uma fala na CLAD, na Assembleia, na perspectiva de contribuir, de fazer uma leitura crítica sobre o que está acontecendo com a EJA na América Latina, para a preparação desse documento latino-americano. Então, é mais um convite, né, de qual outra instituição que também funciona em rede, tá? São, acho que 16 países da América Latina. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Campanha Nacional do Direito à Educação, que é associada a esta campanha latino-americana. Então, tem a CLAD abre um guarda-chuva de 16 países na América Latina, né, que participam desta Assembleia mais geral e dessa organização mais latino-americana, que é a CLAD. Então, essa é uma outra instância, vamos dizer assim, de incidência política no campo latino-americano. E, por último, eu queria chamar a atenção de uma instituição que não é latino-americana, mas ela também se relaciona com a América Latina, que é o Conselho Internacional de Educação de Adultos, né, que é uma organização também associada à Unesco, né, e tem o status de Conselho Econômico e Consultivo da ONU, né, e ela é, vamos dizer assim, um conselho internacional, mundial, que foi criado nos anos 70, né, e ela tem a expectativa de incidir politicamente em defesa dos direitos de aprendizagem e da EJA como um direito universal, né. Ela tem representantes, né, em todos os lugares do mundo, né. Existe esse site dela, que é o icai.global, né, onde ela traz um conjunto de informações e de todos os documentos que eles estão produzindo, todas as discussões que estão acontecendo a nível internacional, e ela vai também ser uma protagonista, por exemplo, na próxima Confintea, né. Veja que tem uma informação que ela está representando mais de 800 ONGs e redes nacionais e setoriais. A Ação Educativa, a ONG da qual eu participo, também é associada, a gente também faz parte desse grupo de discussões do ICAI, né? Então, acho que é mais uma referência de como é que está montado isso. Tem uma questão um pouco diferente aqui, que o ICAI tem um núcleo forte europeu e precisaria ter um grupo latino-americano, talvez, mais representativo, com mais força, embora existam pessoas também participando desse processo. Bom, aí eu queria chegar aqui um pouco no nosso ponto. A partir da Confintea, eu queria conversar, e aí já encerrando a minha fala, que eu já estou quase estourando meu tempo, mas eu queria fazer uma fala um pouco mais sobre como é que a gente pode olhar
a educação de jovens e adultos na América Latina hoje, tendo em vista essa própria história das Confinteas, que é a conferência internacional. Como eu disse, nós vamos ter mais uma agora em 2021 no Marrocos, gente do mundo inteiro vai estar representada lá, não sei se vai ser presencial, né, geralmente é um grande evento presencial. Em 2009 tivemos ela ocorreu no Brasil, né, em Belém, mas é interessante um pouco, e ela ocorre a cada 12 anos, então a primeira foi em 49, e é interessante a gente olhar um pouco, nesse contexto histórico aqui, né, como é que cada Confintea estava relacionada também a um contexto de mundo muito específico, né? Então, a primeira delas, em 49, aconteceu lá na Dinamarca, e tinha como questão um mundo destruído pela Segunda Guerra Mundial. Então, a educação de adultos tinha um papel muito importante, uma geração inteira tinha ficado fora da escola, como reconstruir umas sociedades destruídas, né, do ponto de vista econômico, o mercado de trabalho, as estruturas educacionais. Então, ali, a primeira foi exatamente quando se acendeu a ideia de que, olha, precisamos internacionalmente ter uma política para um mundo novo, no qual educar este adulto, né, esse sujeito que foi para a guerra, ou que ficou sem escola, e aí se constrói toda uma perspectiva internacional de incidência para que os países, né, no campo da ONU, tivessem como agenda também a educação de adultos. Acho que é muito importante dizer isso. Como funciona essa lógica internacional, no caso da Confintea, do sistema ONU, né? A ideia é que diversos países se reúnem, todos aqueles que são signatários da ONU vão participar desta conferência, e nesta conferência se assina uma carta internacional, e esta carta é uma carta compromisso, em que os governos dos países se comprometem a desenvolver aqueles pontos que eles acordaram naquela reunião. Então, simbolicamente, existe uma força nesse documento, que é um compromisso como existe também a Conferência do Clima, como existe do meio ambiente, existe esta no campo da educação de adultos, né? Tem a da infância também, são compromissos internacionais que foram acordados e que supõe-se que os signatários vão segui-los, né? Vamos ver daqui a pouco que não é bem assim, mas essa é a proposta. Em 1960 a gente já tem 11 anos depois, né, uma conferência no Canadá, em Montreal, e a ideia que já começa a surgir aí é a ideia do capital humano, né, a ideia de que era preciso desenvolver competências, desenvolver a educação, para que você pudesse alcançar um desenvolvimento econômico sustentável, né, que o capital humano era essencial para o mundo da tecnologia que começava a se constituir, né, que era você conseguir ampliar o nível educacional dos trabalhadores. Então, essa é uma força nos anos 60. Já em 72, no Japão, a gente vai ter uma questão que é um outro conceito que vai surgir relacionado ao capital humano, que é o de educação permanente. A ideia é que já começa essa ideia de rápidas transformações tecnológicas, o ensino convencional já estava falido lá em 72, e que, portanto, a gente precisava de uma lógica de educação permanente, e que todo mundo tinha que ser educado o tempo todo, especialmente por conta do mundo do trabalho. Já em 85, na França, para ser rápido aqui, já começa a surgir uma coisa um pouco diferente, é um ano muito importante que o Paulo Freire está muito visível na Europa, em vários lugares do mundo, os textos do Paulo Freire estão circulando muito, eu não tenho certeza, a Sônia pode me confirmar, tenho a impressão que ele próprio participa dessa conferência, e a ideia do direito de aprender, né, começa a se tornar uma chave muito importante aqui, e especialmente essa ideia de que não se aprende só na escola, que a educação pode ser formal ou informal, mas não é só o mundo do trabalho como foco, né, aqui já vem o direito do indivíduo, do sujeito, a aprender. E em 97 tem uma importante conferência na Alemanha, em Hamburgo, onde se define um conceito muito contemporâneo ainda, que é o do aprender ao longo da vida, né? E aprender ao longo essa ideia de que aprendemos ao longo da vida, né, em uma sociedade sempre em rápida transformação, essa ideia de que precisamos ter um sentido de equidade nas relações com a mulher, o direito ao trabalho, já estamos falando em direitos agora, né, a defesa do ambiente, da saúde, da cidadania,
e que isso pode ocorrer, e que a educação e o estudo deve ocorrer a qualquer tempo ao longo da vida, que é a superação daquela ideia do supletivo, né, que a gente está fazendo uma suplência. Então, aqui, a gente vê que de 85 para 97, a gente começa a sair um pouco da lógica só do mundo do trabalho, para discutir muito mais o direito humano à educação e o direito dos indivíduos à educação ao longo da vida. Muito bem. Quando chega 2009, que é a 6ª Confintea no Brasil, é interessante que já começa um ritmo um pouco de revisão, né? Quer dizer, na verdade, tudo que a gente defendeu até 97, o que aconteceu? Né? Como é que a gente pode pensar a educação de adultos? Como é que a gente faz para cumprir tudo isso que foi discutido? Né? Tanto que fala assim, é uma aprendizagem ao longo da vida do berço ao túmulo, né? Um documento politicamente até muito forte, dizer assim, olha, nós precisamos com urgência fazer isso acontecer, porque tudo que a gente vem discutindo parece que ainda está por acontecer, né? Ou pelo menos grande parte. Bom, e chegamos em 2021, na 7ª Confintea, com várias perguntas, né? E eu coloco para nós, né? Quais são os nossos desafios atuais, né? A educação pós-pandemia, pós-tecnologia, como que a gente pode fazer a educação de adultos avançar no contexto dos ODS, que é o documento que hoje a ONU vem muito usando para promover a sua incidência internacional. E aí eu vou para o meu último slide com algumas perguntas e fazendo um pouco uma síntese, né, e falando um pouco da América Latina mais, que é assim, bom, se a gente olhar para todos esses anos, né, de conferências internacionais e de incidência política, a gente tende a olhar para alguns dados de uma maneira muito negativa. Por quê? Porque os resultados foram insatisfatórios na grande maioria dos países e com muito baixo investimento, né? Então, em todos os países da América Latina, a EJA é uma política secundária, é uma política de baixo investimento, de baixo custo, a qual os resultados são sempre pequenos ou às vezes a gente consegue ver até retrocessos, como é o caso do Brasil nos dias atuais, em que a gente está vendo, do ponto de vista da política pública, uma negação quase que da existência da educação de jovens e adultos, do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista das estratégias a nível do governo federal, que nem sequer hoje tem um departamento voltado à educação de jovens e adultos. O tema não existe hoje no nível federal, no Ministério da Educação. Então, apesar de nós sermos signatários nos documentos internacionais, nós somos um país hoje que tem o risco do retrocesso, né, de mais baixo. Certamente nós temos hoje, e eu tenho números sobre isso, né, é absurdo, a gente chegou a ter 1 bilhão de investimento em projetos para a EJA, em 2018 a gente já tinha 90 milhões, quer dizer, menos de 10%. Nem sou capaz de dizer em 2020 se existe algum investimento. E aí vem essa questão, os estados assumem compromissos conforme os marcos internacionais, mas nem sempre transformam em ações práticas em seus países. Então, é muito interessante que muitas das questões que são discutidas internacionalmente são as questões que todos nós aqui no Brasil discutimos, como, por exemplo, a questão da pedagógica, a questão de como é que nós vamos atender as populações mais vulneráveis, como é que nós vamos ter uma política intersetorial que coloque saúde, coloque discussões sobre transporte, sobre alimentação, moradia, também para poder pensar o funcionamento da educação dos jovens e adultos, né? Como é que a gente pode pensar a educação de jovens e adultos a partir das culturas locais, levando em conta as práticas desses sujeitos. Tudo isso faz parte da discussão dos documentos internacionais, e quanto dinheiro se vai gastar na educação de jovens e adultos, mas nem sempre os governos, né, levam adiante aquilo que eles próprios se comprometem a fazer. Por isso que eu digo que a Confintea 6 já era uma coisa assim, um apelo, né? Precisamos colocar em prática aquilo que nós, países, estamos aqui acordando, né? Bom, e aí, já para encerrar, fica uma questão para mim também, que é assim, não sei quem está acompanhando esse debate da Unesco, nos últimos anos, a Unesco trouxe como foco da sua ação os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, o que se chama de ODS. E dentro desses objetivos, são 17, se eu não me engano,
existe uma meta 4 que se refere à educação. Só que se você for ler lá, o que é que a educação de jovens e adultos, o que se traz sobre a educação de jovens e adultos neste documento, na minha visão, a educação de jovens e adultos ficou marginal também, dentro do próprio universo da Unesco e do sistema ONU, porque lá se fala assim, em porções de jovens e adultos que tenham maior elevação de escolaridade, porção de jovens e adultos que tenham formação profissional. Agora, não existe meta, né, que fale em porção de, quanto é porção de? 10%, 50%, 30%, ou seja, é uma meta que já propõe que não é uma meta que se precise cumprir, porque não tem sequer um percentual sobre o que isso significa isso, né? Então fica uma visão muito estreita, muito limitada da educação dos jovens e adultos, o que me preocupa muito e vejo ela como um foco forte de incidência hoje do sistema ONU e Unesco. Bem, diante disso, fica a pergunta, né, como pensar a Confintea 7, no contexto pós-pandemia, em que as populações vulneráveis são as mais atingidas, e a desigualdade no mundo cresce aceleradamente, né? E aí também, eu acho que a questão do acesso à tecnologia me parece um tema importante para o século XXI, e especialmente no contexto pós-pandemia. Como pensar o acesso à tecnologia como um direito também, né, para a população jovem e adulta? Como é que nós temos aí um contexto de pandemia que não só talvez não se encerre tão rapidamente, como vem trazendo um conjunto de transformações, né? Uma desigualdade social que só cresce, e quanto mais cresce a desigualdade social, mais tende a crescer também a desigualdade educacional, porque as oportunidades de educação também se complicam, porque as condições de vida dessas pessoas, cada vez mais gente vivendo na rua, cada vez mais gente sem condição de frequentar uma escola, né? Então eu deixo aqui para vocês, e para nós aqui, para esse debate, né, um pouco essa pergunta de como é que a gente pode pensar, enquanto brasileiros, enquanto pessoas do Fórum EJA, que questões a gente gostaria de levar no âmbito internacional e que a gente possa produzir alguma incidência também, né, para aqueles países que vão se reunir, por exemplo, num evento internacional como esse no próximo ano, que, ainda que existam todos esses limites que eu coloquei, né, são instâncias, sim, nas quais se discute, né, muitas das políticas que os países vão executar, né, e também é onde se pode dizer que os países não estão executando do ponto de vista internacional. Então, ainda dentro da lógica que está constituída nas nossas democracias, no mundo ocidental em especial, são lugares que talvez a gente não possa se esquecer como exercício também de uma certa prática cidadã, de uma certa prática política, né, especialmente para quem está no campo da educação de jovens e adultos, porque nunca se pode esquecer que a educação de jovens e adultos, antes de mais nada, é uma questão social. E como questão social, ela exige também uma prática política que nos permita, né, fazer com que isso possa ser viável, porque não basta simplesmente ter um bom professor na sala de aula, isso também é muito importante, mas tem toda uma condição que está por trás desse estar na sala de aula, que precisa ser viável para que um sujeito possa avançar na sua formação profissional, pessoal, né, e também, na linha um pouco do Paulo Freire, construir uma outra consciência social, até pensando na ideia de transformação. Vamos lá, obrigado, Roberto. Vamos chamar a Fran, que vai dar uma breve introdução, né, porque a Fran conhece bem os educandos que mandaram essa mensagem para a gente, para ela explicar um pouquinho mais aí o que nós vamos ver agora. Fala, Fran. Oi, Vinícius, boa tarde a todas, todos e todes. Que fala importante, estou muito honrada de participar desse encontro e ser a porta-voz do vídeo que vocês vão poder assistir agora, que foi produzido com os estudantes e as estudantes imigrantes, né, do Seja Perus. O Seja Perus fica na região noroeste de São Paulo, capital, nas franjas da cidade, uma região de alta vulnerabilidade, e foi inaugurado em 2016, e desde então nós temos sido procurados, né, por um número bastante grande de pessoas migrantes, né, migrações internas ao nosso território, e migrantes externos, né, migrantes do Haiti, principalmente, porque tem uma comunidade haitiana bastante grande nessa região.
Então, atualmente, contamos com 1.507 estudantes no total, matriculados e matriculadas, dos quais 685 são estudantes haitianos e 2 pessoas são da Bolívia. E aí a gente pediu, então, para que eles façam um relato do que é estudar numa escola de educação de jovens e adultos na periferia da cidade de São Paulo, e a gente vai compartilhar esse vídeo aqui com vocês, pelas questões que o Roberto tão bem apresentou, né, as questões de vulnerabilidade, de não inclusão digital. Infelizmente, eles não podem estar aqui nesse momento síncrono com a gente. Eles enviaram, né, os seus vídeos ou áudios para o WhatsApp, para as professoras, e aí, se ficar um pouquinho baixo, então, né, pelas questões dos próprios ferramentas e instrumentos, a gente pede para que vocês aumentem um pouquinho o som para poder ouvir essa fala do que é estudar, então, na EJA da cidade de São Paulo atualmente, né? Vocês vão ouvir a fala da Marie, do Donald, do Wisner e do Evans, e eu já agradeço de pronto a toda a equipe do Seja Perus, desde o acolhimento na secretaria, a cozinha, a limpeza, todas as professoras, todos os professores, a equipe técnica, né? E, em especial aqui a professora Marcela, a professora Cris e a professora Dani, que possibilitaram que a gente veja esse vídeo com a fala tão potente dos nossos estudantes, das nossas estudantes que estão, nesse momento, vivenciando a educação de jovens e adultos para aprender a língua portuguesa como uma língua de acolhimento. Pode colocar, Meire, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Wisner Mexidos. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui participando na live. E eu vou falar um pouco sobre por que eu gosto da Seja Perus. O que me deixa muito feliz com a Seja são, na verdade, os professores. E todos os professores são muito educados. E também o modo de ensino é sensacional. E isso daqui me deixa muito feliz. E também, uma coisa que deixa eu muito feliz é o direito. Se você for ver na escola, parece que não tem uma diferença entre os haitianos e os brasileiros. Então, é o mesmo direito e parece que a gente está na nossa casa. Então, esse recebimento é muito bom também. E tem várias outras coisas que a gente não vai ter tempo de falar nesse vídeo. Porém, é muito bom e eu não tenho nada a reclamar com a Seja Perus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando vocês estão ouvindo este áudio. O meu nome é Marijune, sou haitiana, estou no Brasil há 2 anos. Estou gravando este áudio para explicar a importância do Seja para nós imigrantes haitianos, especialmente para mim. Para mim, falar português era um mistério, mas eu tinha a obrigação de aprender a falar. Sem a Seja, não teria sido fácil para me falar português. Nesta ocasião, gostaria de agradecer à equipe do Seja pelo bom trabalho que realizando na comunidade. Mais uma vez agradeço à equipe, Seja especialmente a diretora Fran, professora Dani, professora Cristina, professor Marcos, etc. Um abraço para vocês. O Seja é muito importante para nós, haitianos, especialmente eu, Donald. Primeira coisa no Seja, a gente aprender a ler, a escrever em português e a melhorar como falar e para falar bem. Depois aprende mais na história do Brasil
também tem alguma coisa bem que o Cieja faz para a gente. Por exemplo, sair, visitar uma museu, vai no cinema, vai na piscina. É muito, muito importante para mim. Esse Cieja fazer para nós é muito, muito importante. O negócio que eu gostei no Cieja, o Cieja ajuda bastante a gente. Ajuda bastante a gente. A gente está longe do família, do meu país também. A gente está longe, mas ou seja, e ajuda bastante a gente. E esse eu gostei demais, demais, demais. Gostei das professoras, gostei das oficinas, oficina do música, oficina do crioulo, eu gostei demais. Aí, por isso, eu gostei do Cieja. E também, eu falei para mim, especialmente, a gente, o Cieja é muito importante para mim. E gostei demais das professoras. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou Evans Gregory Luiz, eu sou haitiano. Estou aqui hoje para agradecer à Escola Cieja Pelos. Essa escola ajuda nós muito, muito. Essa escola presta atenção dos estrangeiros que estão aqui no Brasil, principalmente eu. A escola tem muitas professoras, muitos professores que têm muitas qualidades. Por exemplo, minha professora Daniela, desde nessa pandemia, ela fica conversando com nós. Ela cria um grupo para poder conversar com nós, para fazer mais prática. Então, eu quero agradecer também a Deus que me dá vocês como amigos, que me dá vocês como colega. Então, eu sou feliz para fazer parte de vocês. Como que eu já falei, eu sou Gregory, eu já faço parte de vocês. E acho que eu vou ficar sempre, até Deus separar nós. Então, boa tarde, boa fim da semana. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau. Vamos lá, vamos continuar aqui nossas falas, né? A gente vai chamar agora a Sônia Couto, né? A nossa, também, mais uma pessoa incrível que vai também falar aqui sobre o nosso panorama, sobre as coisas. Sônia, sobre as coisas da EJA, esse relato maravilhoso, né? Inspirador, né? Esses educandos do Haiti. Poxa, coisa linda, né, Sônia? Sim, muito lindo, confortante, estimulante ouvi-los, e aí a gente percebe que a nossa luta, né, por essa causa, ela faz sentido e precisa ser cada vez mais fortalecida. Bom, a minha fala hoje vai complementar um pouquinho o que o Roberto trouxe, não muito, porque ele foi muito feliz na sua apresentação, mas vamos fazer um giro em torno de alguns pontos comuns em alguns países da América Latina. De maneira geral, né, a América Latina, ela tem como comum uma extrema desigualdade social, que chega a ser 30% maior que a média global. Essa desigualdade social acaba promovendo, né, todas as questões que nós vivemos, que é de pobreza extrema, né, e baixa escolaridade. Isso gera, portanto, um alto índice de analfabetismo para pessoas, principalmente para pessoas com 15 anos ou mais. Uma questão que também é comum é que a gente percebe nos países da América Latina uma ausência, né, quase que total,
de políticas públicas para a EJA. A EJA acaba sendo tratada como um apêndice, como algo que não tem a importância, né, não é dada a ela a importância que ela merece ter. E também isso gera uma baixa formação, um baixo investimento na formação de educadores e, acima de tudo, o que é, eu acho que mais grave, né, nesse contexto de pontos comuns da América Latina, é que nós vivemos numa luta constante pelo fortalecimento da democracia. Então, não é fácil, né, viver num país onde o tempo todo a gente tem que estar atento, porque os direitos são a todo momento solapados, né, por conta de governos extremamente descompromissados com o povo. Bom, uma coisa que era muito interessante alguns anos atrás, principalmente no período de 59 a 80, foram aquelas grandes campanhas, aqueles grandes movimentos pela eliminação do analfabetismo na América Latina. Então, eu gostaria de destacar alguns desses movimentos que nos inspiram até hoje. Eu acho que um dos mais fortes foi o de Cuba, que foi a campanha de alfabetização com caráter revolucionário. O papel da educação, naquele momento, era o de proporcionar para as novas gerações informações, né, técnico-científicas para que o povo pudesse superar, né, a sociedade de classes. Então, é muito interessante, porque se a gente comparar a cartilha que foi elaborada na época, recebe esse nome porque era um conjunto de atividades, né, ela continha palavras de ordem que chamavam o povo à revolução. Uma revolução que, naquele momento, naquele contexto, em Cuba, exigia a luta armada. Já aqui no Brasil, acontecia o mesmo movimento, né, com Paulo Freire, mas com um enfoque maior na questão da conscientização, para que essas pessoas pudessem sair da consciência ingênua e lutar pela melhoria do seu padrão, né, de vida, pela melhoria da sua vida em geral. Então, em Cuba, a gente viveu isso em 1959, juntamente com o processo da Revolução Cubana, e no Brasil, esse processo já vinha iniciando anterior a 64, mas ele se consolidou com o Plano Nacional, o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, com base no sistema Paulo Freire. Nós que conhecemos as experiências freirianas que aconteceram nesse momento, sabemos o quanto elas possuíam um caráter de consciência a ponto de mudar a realidade em que as pessoas estavam vivendo. Essa era a proposta de Paulo Freire, que não seria preciso pegar em armas para construir uma nação justa e igualitária, mas seria preciso, acima de tudo, que as pessoas tivessem acesso à leitura e à escrita, né? Que elas pudessem ampliar a sua leitura de mundo por meio da leitura da palavra. Então, foi um processo muito rico também, que, infelizmente, todos nós sabemos como terminou, por conta, né, da ditadura militar, mas que cada vez mais nós precisamos relembrar para fortalecer esse movimento que foi muito importante na nossa história. A Argentina também nos deu um bom exemplo com um projeto nacional de educação popular em 1973, chamado CREAR, que era a campanha de reativação educativa de adultos para a reconstrução. Então, também foi um movimento que envolvia toda uma preocupação com o fortalecimento da classe trabalhadora, né, com a inclusão dessas pessoas numa sociedade letrada. E a famosa Cruzada de Alfabetização, em 1980, na Nicarágua, também nos serve de inspiração. O Equador, com a campanha nacional Monsenhor Leônidas pro Ano, foi em 89, com a participação de 300 mil pessoas inscritas. Então, a gente vê aqui que a preocupação com o analfabetismo era muito maior naquele momento, naquele contexto, e que a América Latina se uniu para, cada uma com as suas características, né, levando em conta a sua realidade, mas houve um grande movimento em favor do fim do analfabetismo.
Hoje, nós temos taxas muito altas ainda, né, em alguns países da América Latina. Mas temos países que são considerados países livres do analfabetismo, como Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua, né? E países com um nível baixo, embora, né, a gente sabe que nunca é baixo o suficiente. Nós gostaríamos de ver todas as pessoas plenamente alfabetizadas, mas a Argentina, com 1,9% de pessoas não alfabetizadas, Bolívia, 2,4%, Chile, 4%, né? Cuba, 0,2%, praticamente não existem pessoas não alfabetizadas em Cuba. Equador, 2,7%, Uruguai, 1,5%, enfim, níveis baixos em comparação ao Brasil, né? Que vivemos hoje um percentual de 6,6%, num país em que Paulo Freire nasceu, num país em que Paulo Freire militou e deixou uma série de livros, de obras, para que a gente pudesse reverter essa situação de analfabetismo no Brasil. Enfim, ainda há necessidade de muita luta, né, em toda a América Latina e, em especial, no Brasil. Desde que Paulo Freire, né, deixou o Brasil por conta do exílio, nós vemos que, até muito antes dele, que a educação de jovens e adultos sempre foi tratada como, por conta do governo federal, como movimentos com pouca importância, com pouca capilaridade, com pouco investimento, enfim, com toda uma precariedade, né, que nós já conhecemos. Então, por exemplo, de 1947 a 1958, portanto, um período antes do início da proposta da experiência freiriana, nós tivemos a campanha de educação de adolescentes e adultos, com caráter absolutamente assistencialista, sem nenhuma preocupação com a emancipação dos educandos. De 58 a 60, tivemos uma campanha nacional de erradicação do analfabetismo. E Paulo Freire dizia que o analfabetismo não deveria ser erradicado, como se ele fosse uma doença. O analfabetismo é um problema social e, como problema social, ele deveria ser tratado na esfera própria, que é da criação de políticas públicas, né? E, em 64, esse marco, que foi o Programa Nacional de Alfabetização, com Paulo Freire, e de lá para cá, só derrocada. Tivemos o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi até 85. De 85 a 90, o Mobral mudou de nome, né? Mas praticamente a lógica que o criou foi a mesma, que era uma lógica de apropriação de algumas palavras geradoras totalmente desprovidas de politização, de caráter político, enfim, era palavra pela palavra. Então, tivemos a Fundação Educar. De 90 a 92, o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, que foi no governo do Collor, e de 97 a 2002, o Programa Alfabetização Solidária, né, da dona Ruth Cardoso, comandado por ela, e de 2003 até os dias atuais, o Programa Brasil Alfabetizado, que hoje vem sofrendo um desmonte sem tamanho, como o próprio Roberto Catelli já mencionou. Então, o PBA, em 2003, quando ele foi criado, ele atendeu a 1.598.430 brasileiros. Hoje, o PBA atende cerca de 250 mil pessoas. Então, nós vemos aí um desmonte absurdo, e com isso, as metas 9 e 10 do Plano Nacional de Educação não vão poder ser cumpridas, porque não há investimento, não há política pública e não há a menor vontade política para se fazer uma educação de jovens e adultos com qualidade social. Bom, o Catelli falou das Confinteias. Eu acho que é interessante destacar que, dos países da América Latina, somente o Brasil sediou uma Confinteia. Então, já sabemos que a próxima será no Marrocos. Então, nós também estamos marginalizados, digamos assim, em relação a sediar uma conferência. Nós sabemos que os países, né, que fazem essa conferência, que são agraciados com essa escolha, né, as discussões nesse país envolvem
mais pessoas daquele país, e com isso a educação ali tende a ficar mais problematizada, digamos assim. Bom, na Confinteia +6, que ocorreu depois da Confinteia 6, em 2009, nós tivemos um encontro, né, na Confinteia Brasil +6, em que algumas recomendações foram estabelecidas. E se a gente não tivesse, né, diz que em história a gente nunca deve falar se, né? A história, ela é real, ela não trabalha com possibilidades. Mas fica difícil para nós, educadores, não pensar, nossa, como seria diferente se determinadas pessoas não tivessem no poder, se o golpe contra a presidenta Dilma não tivesse ocorrido, né? Quantas coisas poderiam estar sendo implementadas a partir daquela discussão lá em Brasília, né, em 2016, que teve recomendações ao Ministério da Educação, a sociedade civil recomendando ao Ministério da Educação que olhasse com mais carinho, com mais atenção para a garantia do direito da educação de jovens e adultos. É muito importante que, numa sociedade, num governo progressista, né, apresente a educação de jovens e adultos como direito, e que a sociedade também entenda isso, não é favor, não é nenhuma concessão, é um direito que está garantido, mas não tem sido efetivado. Então, que o Ministério da Educação esteja atento a isso, esteja atento à formulação de políticas públicas para a EJA, esteja atento à importância da intersetorialidade, ou seja, envolver todos os setores da sociedade nessa discussão, esteja atento à coleta e também à produção e análise de dados sobre a EJA, né? É muito importante ter dados, porque a partir desses dados é que as políticas públicas são pensadas. Uma recomendação também para a questão do financiamento, que é fundamental, não se faz educação sem financiamento público. E recomendação também para o controle social da EJA, ou seja, é importante que o Ministério da Educação saiba que a sociedade civil está acompanhando e está ajudando a construir aquela política pública. Nós tivemos, e que infelizmente não temos mais, né? Foram extinguidas quase todas as comissões, os conselhos, mas, enfim, nós tivemos a Senaeja, que era uma oportunidade dos fóruns de EJA estar participando, estar presente na formulação das políticas públicas. A Senaeja era composta por representantes da sociedade civil e quase todos nós ligados aos fóruns de seus estados, e lá nós tínhamos a possibilidade de pautar questões importantes para serem contempladas pelo governo federal. Então, esse controle social é fundamental. Recomendações também para que o MEC tenha muito claro quais são as concepções de EJA, né? O que implica cada concepção, a importância da formação permanente para os educadores, os aspectos didático-pedagógicos. Nós tivemos um momento na história do nosso país em que nós tínhamos livros didáticos para a EJA, né? E é claro que nós entendemos que o livro didático, na concepção em que ele foi criado um dia, aquela concepção conteudista, não era essa que era defendida nos livros didáticos para a EJA. Eram todas as editoras que lançavam livros didáticos eram orientados a trabalhar questões de relevância social, né? Não era uma mera reprodução de uma cartilha, mas era todo um enfoque de uma educação que fosse efetivamente construtivista, que pudesse construir o conhecimento, e tudo isso também foi estagnado. Hoje nós não temos, até o começo da pandemia, estava uma discussão em torno do lançamento de um edital para promoção, para elaboração de livros didáticos. Isso foi cancelado, e hoje nós não temos nenhum movimento, né, com relação a essa produção. E também, né, uma preocupação para a elaboração de um documento geral, que pudesse nortear, que pudesse contribuir para que os estados e municípios tenham diretrizes específicas para a EJA. Nós sabemos que a BNCC não contempla a EJA,
Então, hoje, esses dias, estive acompanhando aí um chamado, né, para que a sociedade civil esteja contribuindo para a reflexão da EJA dentro da BNCC. Eu acho fundamental, embora saibamos que a BNCC também tem os seus limites, mas estar fora de qualquer documento do governo federal é um risco enfim, um risco para a EJA, porque estar fora acaba reforçando a ideia de que a EJA não existe, né? A invisibilidade que é dada à EJA. Bom, além dessas recomendações, né, aconteceram também recomendações para outros ministérios, para que eles pudessem, para outros setores da sociedade, para que eles pudessem somar, né, nessa reflexão. Então, ao Poder Legislativo, recomendações para os sistemas de ensino estaduais, municipais, para os conselhos estaduais, para os conselhos distrital, municipal de educação, para as instituições de ensino superior, para os fóruns de EJA, para as empresas e para os organismos internacionais. Então, essa Confinteia mais 6, que foi, na verdade, um seminário, né, ela não teve o caráter de uma grande conferência, ela trouxe elementos para que a EJA pudesse ser discutida de forma mais sistemática. Mas todos nós sabemos que isso não aconteceu, né? Com o golpe que a presidenta Dilma sofreu e a entrada do Temer, né, nesse processo, tudo se estagnou, e com a chegada do atual presidente, não só estagnou, como retrocedeu. Então, nós temos uma grande denúncia a ser feita, que é o total abandono da EJA hoje no Brasil. Essa é a nossa denúncia. Mas nós temos também que anunciar possibilidades, né? Não dá para ficar só na denúncia. Então, vamos para os anúncios. O que é possível fazer, né? Então, uma das questões que é fundamental que continue sendo feita é fortalecer os fóruns de EJA. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que ajudam, né, a garantir a participação. A gente tem visto isso no Fórum Paulista de EJA, quanto, né, nesse momento de pandemia, com todas as dificuldades, o quanto o fórum está atuante, o quanto é possível pensar junto, mesmo estando distantes, né, fisicamente. Então, essa possibilidade de fortalecimento dos fóruns, ela é concreta e merece toda a nossa atenção. Hoje nós temos inúmeras formas, né, inúmeros modelos de encontros, de momentos de formação continuada, os cafés com Paulo Freire, que têm sido importantes espaços de formação, em todo tipo de encontros, lives de diferentes temas, questões ligadas à aprendizagem dos educandos, questões ligadas à política pública. Então, tudo isso é possível fazer mesmo com as condições atuais. Então, esse é um anúncio importante. Um outro anúncio que é fundamental que se faça agora é que nós temos que reforçar as ações de controle social e exigir um diálogo com o governo federal. Bom, eu sei que vocês vão falar impossível dialogar, né, com o governo federal. Realmente, eu até acredito que seja muito difícil um diálogo direto, né, ou até por meio das diferentes comissões, dos conselhos, dos comitês que antes existiam, que agora não existem mais. Mas nós podemos fazer barulho, nós podemos usar as mídias sociais para isso. Eu tenho visto muitas reportagens sobre a EJA, coisa que antes não eram tão frequentes, mas eu mesmo sou bastante procurada por repórteres que querem saber como é que está a situação da EJA, o corte de recursos, o que isso impactou, e nós temos, sim, que denunciar essa situação para que a gente possa também anunciar uma possibilidade de mudança. Nós não temos que dar paz para essa gente, né? Para quem está no poder atualmente, para quem virou totalmente as costas para a EJA. Então, é fundamental que a gente tenha força política para enfrentar as dificuldades. Quanto mais nós nos retirarmos do debate, porque o diálogo é praticamente impossível, mais fácil vai ficar
para essa situação continuar da forma como está. E um outro anúncio importante que é fundamental é resgatar as lutas pela EJA que marcaram as décadas de 60, 70 e 80 na América Latina, na perspectiva da educação popular. Pensar em novas configurações, mas trazer para a educação de jovens e adultos experiências que efetivamente garantam a aprendizagem e garantam o fortalecimento da modalidade, né? Então, enquanto nós tivermos pessoas não alfabetizadas, pessoas que não consigam transitar autonomamente numa sociedade letrada, nós teremos que repensar a todo momento a nossa prática pedagógica e a nossa atuação política. Eu vou terminar agora com uma frase de Paulo Freire, que sempre nos inspirou, né? Paulo Freire ele foi convidado para participar da Confinteia de 1997, em Hamburgo, na Alemanha, mas ele faleceu antes, e o professor Moacir Gadotti foi representá-lo. Hoje nós temos um reconhecimento aqui no Brasil de Paulo Freire como patrão da educação brasileira, mas também essa homenagem a Paulo Freire precisa ser o tempo todo defendida, porque há forças políticas que querem derrubá-la. Então, Paulo Freire nos dizia sempre para sonhar, né? E numa dessas falas ele diz assim: sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórica social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. A compreensão da história como possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem o sonho. Assim como a concepção determinista se sente incompatível com ele e, por isso, o nega. Então, esse trecho está no livro Pedagogia da Esperança, página 91 e 92, e eu acho que nós, educadores de EJA, sempre soubemos acalentar esse sonho, né? Não desistimos. Quando o Vinícius fala, né, são pessoas históricas na EJA, é porque realmente há toda uma vida de dedicação, né, para a defesa da EJA, e eu sei que vocês que estão aí nos assistindo, educadores, educadoras, gestores, enfim, nossos companheiros dos fóruns, todos nós temos acreditado no sonho, e por isso estamos aqui firmes e fortes na defesa da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, eu termino por aqui minha fala. Eu acho que o Roberto foi super feliz em contemplar toda essa historicidade, né, da EJA na América Latina. Então, não há muito mais o que falar sobre isso, mas há muito ainda a se fazer, né? E eu convido a todas e a todas para fazermos juntos. Então, muito obrigada. Sônia, obrigadão, viu? Ó, o que teve de elogio aqui, que eu fiquei acompanhando aqui, não foi brincadeira, hein? O negócio foi maravilhoso, né? Então, obrigado. Que bom. Você estava sendo visto também pelo educando do Haiti, né? Que o Senec Doresca, que ele se apresentou lá, falou, tô aqui também, tô vendo. Então, ai, que ótimo, que ótimo. Muito bom. E então, vamos lá pro educador popular, né, argentino, Daniel. Daniel, que também, além de tudo, né, além de trazer essa experiência da educação popular na Argentina, também traz a experiência dos tempos de Macri, né, que enquanto no final do ano passado eles estavam se livrando do Macri, a gente estava arrumando uma encrenca aqui no Brasil, né, então... Sim. Ainda tem essa relação ainda de esse conhecimento, né? Sí, totalmente. Daniel, boa tarde. Bueno, buenas tardes, Vinicius. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muchas gracias, Vinicius. Bien.
Primero agradecer a quienes han organizado este encuentro. Para mí es una alegría poder estar participando y poder sentir que un poco vamos estrechando ese abrazo del que hablaba Vinicius al inicio, ese abrazo argentino-brasileño que necesitamos para consolidar profundamente la patria grande, ¿no? Esa patria que en algún momento soñaron los próceres de la liberación de América, los próceres que liberaron a Brasil del Imperio Portugués y los próceres que liberaron a Argentina del Imperio Español. Esa patria grande que queremos, que necesitamos, se tiene que dar en forma política y en forma cultural, y tiene que tejerse con nuestras prácticas, tiene que tejerse a través de nuestras acciones, a través de trabajos concretos, de tareas concretas. Me pareció hermoso que iniciaran con Guantanamera, con la Guajira Guantanamera, una canción que se cantaba en Cuba por los años 1930, con versos de Martí, y que tiene una profunda sintonía con lo que Paulo Freire va a escribir en uno de sus textos fundantes, que es Pedagogía del Oprimido, ¿no? En Guantanamera, Martí canta con los pobres de la tierra, y Paulo Freire dedica Pedagogía del Oprimido a los desarrapados de la tierra, a los pobres de la tierra también, ¿no? Casi 30, 40 años después, Paulo Freire resucita el espíritu de Martí en Pedagogía del Oprimido para continuar la revolución que Martí inicia en Cuba y que es el punto inicial de la revolución de toda América Latina, ¿no? Roberto tomó muy bien las relaciones internacionales para poder fortalecer las políticas de ella en nuestros países. Y es cierto lo que dice Roberto, sin ese marco internacional no es posible pensar en políticas sostenidas, reales, contundentes, en un pueblo, el pueblo latinoamericano, en una nación que tiene migraciones permanentes, es decir, que tiene tránsito de personas a través de las fronteras entre los distintos países y que esas personas, aún yendo de país a país, siguen teniendo el derecho de educarse, siguen teniendo el derecho de acceder a una educación de calidad, a una educación pertinente, a una educación que les permita realizarse, realizar sus sueños, realizar sus búsquedas, caminar sus caminos. Entonces es necesario, ciertamente, fortalecer las relaciones internacionales en la participación de Brasil en los distintos espacios para fortalecerla a ella. También Sonia hace referencia a toda la historia moderna de las prácticas de alfabetización en América Latina y establece un paralelo muy interesante entre la alfabetización en Cuba, en la campaña que en 1962 Fidel Castro lanza, formando brigadistas para la alfabetización, las brigadas de la alfabetización en Cuba, con la CREAR en Argentina, una campaña que lleva adelante el gobierno de Cámpora. Cámpora, un hombre proveniente de la organización Montoneros, proveniente del brazo político de la organización Montoneros, que tiene un muy corto periodo de gobierno en la Argentina, logra poner en marcha, junto con el ministro de Educación, Tayana, en ese momento el padre del actual senador Jorge Tayana, logra poner en marcha una campaña de alfabetización para jóvenes adultos y adultas que sería para ese momento también revolucionaria. Revolucionaria por los modos que adoptó y revolucionaria por los textos con los que se trabajó a lo largo de esa campaña. Y tanto Roberto como Sonia ponen dos elementos en común que yo quería compartir con ustedes y ahora les voy a presentar una pequeña pantalla para eso. Por un lado, Roberto habla de las relaciones internacionales y hoy en la EJA, en la educación de jóvenes y adultos, pensando en el territorio, pensando en la procedencia de nuestros y nuestras estudiantes
jóvenes, adultos y adultas, hablar de relaciones internacionales no puede querer decir solamente hablar de grandes congresos de organizaciones o de grandes espacios articulados por los gobiernos de cada país. También tiene que servirnos de antecedente inapelable, de antecedente al que hay que volver y que tenemos que volver a desarrollar, el Fórum Social Mundial. Un fórum que vinculó a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales de distintos lugares del planeta y sobre todo de distintos lugares de América Latina, para ponernos en común en torno a distintas cuestiones, a diferentes cuestiones que tenían que ver con la vida de los sectores populares en cada uno de nuestros países. En esa vida de los sectores populares en cada uno de nuestros países está también la vida educativa, las cuestiones que tienen que ver con su formación, con la posibilidad de ir a las escuelas, con la posibilidad de aprender oficios, con la posibilidad de estudiar en las universidades populares. En esos foros sociales mundiales se fomentan, se crean los lazos internacionales de los movimientos sociales. Y ahí tenemos que poder hacer pie, porque son los movimientos sociales quienes interpretan el sentir y la vida del pueblo. Entonces, tomo de Roberto esa idea de internacionalización y tomo de Sonia su apelación a las tecnologías, cuando acaba de decir, tenemos que poder utilizar las tecnologías para romper las barreras que nos dividen, que nos separan, que nos alejan, las barreras espaciales. Las tecnologías nos ayudan a superar las distancias. Claro, por supuesto que no es lo mismo el encuentro cara a cara y el abrazo real y fraterno que la distancia y el abrazo virtual. Pero esto es lo que tenemos y estos son los tiempos que nos han tocado y con estas armas debemos luchar. Voy a compartirles una pantalla en este momento para poder ver. A ver, ahí está. Para poder ver juntos, juntas, lo que quiero presentarles. ¿Cuáles son nuestros desafíos para la pospandemia? Esto es lo que me pregunté cuando me convocó Cris al encuentro de hoy. ¿Cuáles son nuestros desafíos en la pospandemia para la educación con jóvenes, adultos, adultas y adultas mayores? Por un lado, tenemos la ella, tenemos nuestras ellas. Tenemos que vincularnos profundamente con los movimientos sociales. Por esto que acabo de decir, los movimientos sociales son la expresión organizada de ciertos sectores de nuestro pueblo. Los movimientos sociales son la expresión políticamente organizada de los sectores más populares, más pobres de nuestra patria, de nuestras patrias. En la Argentina usamos muy habitualmente una categoría que creó Juan Domingo Perón, que se llama la comunidad organizada. Las organizaciones, los movimientos sociales son la comunidad organizada en germen para nuestros territorios. Es ineludible una vinculación entre ella y movimientos sociales. Por otro lado, en estos tiempos ha quedado más que demostrado que es ineludible una vinculación entre la educación de jóvenes y adultos y las tecnologías. Estos tiempos de pandemia nos obligaron al uso de las tecnologías y, sin embargo, hace mucho que están presentes en nuestra vida social, las tecnologías. Más allá de los movimientos sociales y las tecnologías, uno diría, del otro lado de la puerta de nuestras aulas, tenemos el territorio, el lugar donde viven nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, nuestros y nuestras jóvenes, las personas adultas, viven en un territorio, viven en unos barrios.
Es ineludible vincular el territorio a los movimientos sociales y a las tecnologías. Y por último, vincular entre sí movimientos sociales y tecnologías. Todo ese trabajo de vinculación, los lugares donde están esas flechas que apuntan a uno y otro espacio, todo ese lugar es un camino a recorrer educativamente. Hay que recorrer un camino educativo, de construcción educativa, de construcción de política pedagógica entre las escuelas de jóvenes y adultos y los movimientos sociales, entre la educación de jóvenes y adultos y la tecnología. Hay que recorrer un camino político-pedagógico que va del territorio a los movimientos sociales y del territorio a las tecnologías. Y esos caminos los recorremos los educadores y las educadoras con nuestro pueblo. Hay que recorrer un camino que dote, que le dé, que le permita usar a los movimientos sociales las tecnologías. Ese camino lo recorremos los educadores y las educadoras con el pueblo. No hay otro modo. Por supuesto, todo esto está en el marco de comprender, de contemplar las necesidades de nuestros y nuestras adolescentes que cada vez más nutren las aulas de nuestras ellas, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos y adultas que necesitan poder acceder a la tecnología, que necesitan politizarse y concientizarse organizadamente en los movimientos sociales, que necesitan caminar desde el territorio hasta nuestras escuelas, que necesitan transitar del mejor modo la educación que tienen a cargo, que tienen para ellos. Es inevitable este tránsito. Quiero dejar de compartir. Ahí está. Este tránsito entre educación de jóvenes y adultos, movimientos sociales, tecnologías, territorio, es un tránsito inevitable. Y es un tránsito que lo tenemos que recorrer escribiendo políticas públicas para ello. Brasil, quiero decirles, fue un puntal en la escritura de políticas públicas a partir de la educación popular. Yo tengo aquí ¿cómo es? A ver. Marco de referencia de educación popular para las políticas públicas, que es un texto que se escribió durante el gobierno de Dilma, encargado por Dilma Rousseff, para tener un marco referencial para la escritura de políticas públicas a partir de la educación popular. Es a partir de allí, con la inclusión de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, en la escritura, en la puesta en práctica, en la evaluación de las políticas públicas, que podremos transformar la educación de jóvenes y adultos. Hay que volver a leer a Paulo Freire en Cartas a Guinea-Bissau, tal vez uno de los libros más escrito al calor revolucionario de la revolución de la liberación que Amílcar Cabral lleva adelante en Guinea-Bissau. Paulo Freire es llamado por Amílcar Cabral para reestructurar el sistema educativo, para transformar ese sistema educativo, que Amílcar Cabral encuentra colonizado y reproductor, y no hay modo de caminar hacia la liberación cuando la educación reproduce el colonialismo. No hay modo de transitar el proceso liberador si el espacio educativo reproduce el proyecto colonizador. Amílcar Cabral encuentra eso y llama a Paulo Freire para reordenar todo ese sistema educativo. Y Paulo tiene que partir desde la alfabetización de jóvenes, adultos y adultas hasta la transformación de los contenidos que se veían en Guinea-Bissau. Hoy nos toca reinventar, porque este fue uno de los grandes legados de Paulo Freire. En la creación del Instituto Paulo Freire, en el discurso de creación, Paulo Freire
dice, les pido que no me sigan, les pido que me reinventen. Ese es un legado muy potente, muy pesado, de mucha responsabilidad para nosotros y nosotras. Es un legado que tiene que llevarnos a contemplar las tecnologías. Tiene que llevarnos a incluir de modo crítico pero emancipador el uso de las tecnologías que el pueblo hoy ya habita. El pueblo hoy usa WhatsApp. El pueblo hoy usa Facebook. El pueblo hoy usa Instagram. Claro que yo sé que WhatsApp, Facebook, Instagram tienen politicidad propia y responden a intereses políticos. Nosotros, nosotras tenemos que tomar esas herramientas que hoy están habitadas por el pueblo y forzar otras politicidades dentro, transformar, aunque sea en el uso de esas personas con las que nosotros y nosotras estamos, esa politicidad en nuestra politicidad, llenarlas de nuestra política. Es como dice el cantante de Calle 13, René Pérez, en Calma Pueblo, yo soy como el aikido, uso a mi favor la fuerza de mi enemigo. Eso es lo que tenemos que poder encontrar, estrategias para utilizar las herramientas que hoy habita el pueblo. Y luego propondremos nuevas herramientas, la creación de otras, pero tenemos que partir del lugar en el que nuestro pueblo está. En síntesis, políticas públicas, educación popular, tecnologías, movimientos sociales, territorio, ese camino hay que recorrerlo nacional e internacionalmente. Yo diría más, ese camino hay que recorrerlo localmente en cada prefectura, en cada comuna, estadualmente, luego nacionalmente, luego internacionalmente, para volver a nuestra nación, a nuestro estado, a nuestra prefectura, a nuestra comuna. Ese camino de política pública, educación popular, tecnologías, movimientos sociales y territorio es un camino ineludible si queremos transformar en serio la realidad. Termino con una cita a Pablo, que dice en Cartas a Guinea-Bissau precisamente: es un hecho que una educación orientada hacia la concreción de valores como la solidaridad, la responsabilidad social, la creatividad, la disciplina puesta al servicio del interés común, la vigilancia, el espíritu crítico, o sea, los valores que forzó la revolución durante todo el proceso de lucha de liberación, no sería realizable si en ella los educandos siguieran siendo, como en la educación colonial, meros recipientes de contenidos empaquetados, transferidos a ellos por los educadores, puros objetos, incidencias de acción educativa de esos educadores. Esa es la crítica que tenemos que hacernos al interior de nuestras propias currículas educativas, al interior de nuestros propios sistemas educativos, y para que esa crítica sea eficaz, tenemos que llegar con los movimientos sociales, porque hoy no hay lucha política que no pueda darse sin la organización, con los movimientos sociales, a los lugares de gobierno, para escribir, poner en marcha, hacer eficaz y evaluar las políticas que diseñemos. Mientras otros y otras diseñen las políticas, otros y otras nos escriben, nos piensan y nos leen. Debemos ser nosotros y nosotras quienes escribamos las políticas de educación de jóvenes, adultos y adultas, pero sobre todo quienes escribamos las políticas nacionales de educación para cada uno de nuestros países, y nos encontremos en un abrazo fraterno en la patria grande para construir una gran política educativa latinoamericana. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Deu uma travada aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Olha, foi excelente aí também, inspiradora. É isso que a gente precisa querer mesmo, né? A gente precisa querer que essa coisa que encapsulou, né? Que deixou a gente separado, a gente quebrar isso, né? Porque a opressão está em todo lugar, está ganhando espaço, né? E está sendo construída por uma coisa impensável, né? Então, essa maré de ódio, que o ódio ele fecha a porta, ele fecha a capacidade de pensar, ele fecha a relação, né? A gente tem que revirar isso, construir esse ambiente com amor, né? Que Las políticas del odio, Vinicius, las políticas del odio, las políticas de la mentira y las políticas de la corrupción judicial, de comprar jueces, no son novedosas. En la historia universal no son novedosas. Desde los romanos se compraba el Senado romano para decidir en favor de uno o de otro. Y desde la época de la esclavitud se instigaba el odio hacia las personas de color negro para poder sojuzgarlas y someterlas y esclavizarlas. Lo que han tomado con mucha inteligencia y con mucha perversidad la derecha y el neoliberalismo es el modo de maquillar las políticas de odio de políticas cultas, de políticas bien pensantes, por decirlo de algún modo despectivo sobre lo bien pensante. Ellos han logrado darle un tinte como para que no suene nazi, apalear compañeros en las marchas o matar de un balazo a compañeros negros, ¿no? Ellos han logrado que eso no suene terrible, sino que suene como una cuestión del orden social. La batalla sigue siendo, como decía Antonio Gramsci, la batalla es cultural, porque es la base cultural la que tenemos que transformar. Y coincido, la tenemos que transformar con amor e com política. É isso, é exatamente isso. A gente, vamos ver se futuramente o Fórum de Educação de Jovens Adultos vira um Fórum de Educação de Jovens Adultos latino-americano, né? Para a gente poder trocar essas experiências, para a gente quebrar esses muros, quebrar essas barreiras, aprender, né? Trocar com as nossas experiências de luta contra essa opressão, que ela sempre volta, né? Por mais que a gente ache que em algum momento ela desapareceu, ela está sempre ali, e ela está pronta para voltar com toda a energia, como a gente viu, e numa rapidez que a gente, quando pisca o olho, já está tomado por ela, né? São tempos complicados, mas vamos seguir com esperança mesmo, vamos esperançar o mundo e ir para frente, né? É isso daí. Muito obrigado. Bom, aí a gente já vai encerrando também, né? Já estamos aqui com quase 2 horas, né, de conversa. Esperamos fazer mais encontros como esse, né? Também unindo, né, ideias e nesse momento virtual, mas ali na frente, quem sabe, né? Mais um aninho aí, a gente não consegue fazer um grande encontrão latino-americano, né? Se a gente tiver essa energia, essa força e puder, né, pela essa pandemia, e fazer crescer esse fórum que é tão lindo, tão incrível, né? E com essa organização que a gente tem, né, uma organização horizontal, né, que a gente, todo mundo nesse fórum é liderança, né? Todo mundo que ama a educação de jovens adultos é liderança. Todo mundo que leva esse pensamento na luta pelo direito à educação, principalmente das pessoas jovens e adultos, é uma liderança no seu lugar, né? Vamos fazer acontecer. Muito obrigado. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.